Doutora Lu, o que é fenômeno de Renault? E qual a diferença de candidíase mamária? Toda hora eu recebo perguntas querendo saber dessas duas patologias ligadas ao seio e amamentação. Bom, então vou tentar explicar de forma simples e rápida aqui para você, nesse vídeo, o que é fenômeno de Renault e o que é candidíase mamária. Então vem, vamos falar sobre isso. Vem! Muita gente me pergunta o que é fenômeno de Renault e o que é candidíase. São problemas da amamentação que quase ninguém comenta e eles deixam muitas mães que amamentam assim, quando acontecem, é um sofrimento. Então vamos tentar explicar de forma simples, em primeiro lugar, o que é candidíase, porque os livros falam, e olha que eu estava hoje, antes de gravar esse vídeo para você, eu estava pegando vários livros. Você acredita que tem livros de amamentação que nem no livro não está escrito direito? Pois é. A candidíase é uma infecção, como o próprio nome diz, por Candida albicans, que é um bichinho que contamina a mama. Só que muitas vezes ele não é assim uma contaminação que a gente vê e nem sempre aparece na boca do bebê. A candidíase, ela quando está na mama, as mulheres sentem o quê, doutora Lu? Então, sente muitas vezes coceira, eu já tive, então sei como é. Ela sente uma ardência na mama, não tem relação direta na hora da mamada, pode ser depois da amamentação, às vezes antes. A pele, se você olha para sua mama, não tem um machucado que justifique a dor, mas tem uma dor, sabe, uma ardência, uma fisgada. Essas são as características da candidíase. É uma dor em queimação, uma coceira. Quando você olha para a pele, não tem um machucado que você aponte, mas você olha e vê que a sua areola não está tão escura como estava antes. Ela está um pouco mais rosácea, um pouco mais esbranquiçada. Às vezes, o bebê apresenta na mesma hora placas na boca, que são candidíase, que é o sapinho, mas às vezes não. Às vezes a mãe tem um sintoma, o bebê até está contaminado também, só que ele não está com placa. Então a candidíase, a gente tem que tratar os dois, o bebê e a mãe. E a gente tem que sempre fazer esse tratamento muito a sério, porque a questão da higiene é muito importante, porque é facinho se recontaminar. Por exemplo, uma chupeta, ou uma mamadeira, ou uma colher que esteja com bichinho, é facinho, fez o tratamento e usou a chupeta de novo, pá, pega e é muito fácil recontaminar. Então, o tratamento da candidíase, ela é feita a princípio com os medicamentos tópicos, que aplica na pele e na boca do bebê, que o pediatra tem que passar. Se não resolver, tem que usar remédios por via oral e o certo é usar por vários dias e não dose única, porque tem tipos de candidíase que ela fica nos ductos lactíferos, não fica só na superfície, fica lá dentro nos ductos. E aí precisa às vezes usar por 15 dias uns remédios chamados antifúngicos, e esses são a candidíase mais séria, tá? Então é super importante que você acesse, eu vou deixar aqui na descrição um artigo científico que fala sobre candidíase e também vai falar sobre outros problemas, mas também vai ter sobre fenômeno de Renault. Eu vou sugerir que você leia esse artigo científico e até apresente para o seu médico, caso você esteja se identificando com sintomas que eu vou falar aqui agora, tá? É sempre importante mostrar. Quem vai prescrever ou é o pediatra ou é o ginecologista. A maioria das vezes quem prescreve para a mãe é o próprio ginecologista. Então você entendeu, candidíase mamária é esse bichinho e tem que tratar quem? A mãe e o bebê, mesmo que o bebê esteja sem placa, beleza? Eita fungo chato, né? Bom, vamos ao segundo problema que eu vou falar nesse vídeo hoje, que é chamado de fenômeno de Renault. O fenômeno de Renault eu escolhi para colocar junto com a candidíase, não é por acaso, é porque muitas vezes ele aparece em conjunto mesmo. A mãe desenvolve candidíase e paralelamente ela desenvolve esse sintoma que é o fenômeno de Renault. O fenômeno de Renault é quando a mãe tem um vasoespasmo. Sabe o que é vasoespasmo? É quando de repente há uma vasoconstrição. O sangue, o vasinho que leva o sangue até o bico do peito, ele se contrai,
se contrai. E aí o peito, o bico do peito fica branco, depois ele fica roxo, porque, claro, ficou sem oxigênio, e aí dói, dá uma dor aguda, aí depois volta o sangue a voltar, né, na região, ele fica vermelho. Então, esse branco, roxo e depois voltar à circulação é o que eu estou chamando de vasoespasmo. Esse fenômeno, chama fenômeno de Raynaud, isso acontecer no bico do peito, as causas ainda não estão tão claras assim na literatura, não posso te falar com certeza o porquê que isso acontece. A gente sabe que algumas mulheres têm mais tendência a ter esse tipo de fenômeno, e a gente sabe que quando tem traumatismo mamário, ou seja, quando machuca o peito por algum motivo, ou quando o bebê está mamando com a pega errada, pode acontecer mais vezes, ou quando tem a própria candidíase que eu acabei de explicar, pode vir a aparecer. Mas, doutora Lu, o que eu vou fazer se eu estou com o fenômeno de Raynaud? Bom, eu vou dar uma dica não medicamentosa, em primeiro lugar, que é o quê? Que é você colocar um pano quente. Uma das coisas que a gente descobriu na parte clínica, na experiência clínica, é que o seio de quem tem tendência a ter fenômeno de Raynaud não gosta de frio. Então, você está amamentando lá no quentinho, o bebê aconchegado, de repente, você tira e bate aquele vento, o próprio frio de logo depois da mamada pode virar uma vasoconstrição e pode dar um vasoespasmo, que é o fenômeno de Raynaud. Então, a gente sempre orienta a mãe a ter um paninho quente. Por você está amamentando, deixa uma fraldinha aqui no meio. Oh, desculpa, bati no microfone. Deixa uma fraldinha aqui no outro seio para ficar bem quentinha a fraldinha. Aí você põe essa fraldinha quente no bico na hora que você tira o bebê, para que fique quentinho, para a gente tentar evitar que haja essa vasoconstrição. Mas se tiver muito incomodando demais, é super importante que você procure um ginecologista e que você peça algum medicamento. Existem alguns medicamentos que também combatem esse sintoma que é muito chato. Tá nesse artigo científico um pouco mais em detalhes sobre o fenômeno de Raynaud e sobre a candidíase mamária. Eu espero que você tenha entendido mais sobre esses dois problemas que infelizmente causam muito desmame. Porque muitas vezes as mães acham que amamentar é fácil, né? As pessoas só criticam, amamentar é fácil. Por que a doutora Lu só fala de amamentação? Porque amamentar é um desafio e se a gente não acolher e não dar apoio técnico, dar suporte, dicas, a gente não vai conseguir ajudar quem deseja amamentar. Eu não julgo quem não conseguiu amamentar, eu amo todas iguais. Amo todas, mas a gente tem que dar um suporte, tem que dar uma ajuda extra para quem quer amamentar. Porque amamentar é uma arte, é um desafio. E a sociedade, logo na primeira dificuldade, já enfia uma fórmula, já enfia uma mamadeira e que você já sabe que é um tiro no pé. E que a mamadeira é o principal inimigo da amamentação. Então, a minha missão como consultora internacional em aleitamento materno é divulgar os meus conhecimentos com vocês para que vocês possam vencer as dificuldades. Então, se você está tendo esses sintomas, tanto a queimação quanto o vasoespasmo, leia o artigo científico que vai estar aqui embaixo na descrição, é só botar no Google, leia esse artigo, leve para o seu ginecologista, mostre para o seu pediatra, busque tratamento. Você merece realizar o sonho.